Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 6, que diz assim: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e o seu discípulo o acompanhara. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judá, de Simão? E não vimos aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre se, se, sem, se não curar uns pouco enfermo, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade, contudo, percorria as aldeias circunvizinhança, ensinar. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vimos aqui que Jesus, o Filho de Deus, que veio para cumprir uma missão. E a missão começou a ser difícil para ele, dificultoso, dentro da sua própria casa. Porque normalmente seriam os próprios de casa, ao saber da missão dele, era para dar a mão para ele, não era? Era. Dizer: não, Jesus, porque a mãe falou que você é nosso irmão porque nasceu dela, mas que você é filho de Deus. Então, pode contar com a gente está pronto para te ajudar. Mas por que eles não fizeram? Porque eles viam Jesus ali crescer junto com eles. E eles não conseguiam aceitar que Jesus tinha uma missão, que Jesus tinha um poder dado pelo Pai. Mas para ele, o pai deles era o quê? José? Eles não acreditavam. Não acreditavam. Mesmo Jesus fazendo milagre, impondo as mãos em alguns, eles não acreditavam a ponto dele não fazer milagre ali. Ele teve que sair dali para começar a fazer milagres. Mas Jesus não desistiu, porque alguns não creram nele. E por que nós vamos desistir? Se Jesus já deu esse exemplo aqui para nós, por que nós vamos desistir se os da nossa casa não acreditam que você foi chamado, que você é um escolhido de Deus, que você é uma escolhida de Deus para pregar o evangelho, para abrir os olhos daqueles que ainda têm olho, mas são cegos, tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas está travado? Por quê? Que nós vamos, não vou ficar, ninguém acredita em mim. Mas ou acreditando ou não acreditando, isso não vai fazer diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque nós temos que fazer o seguinte: cada pedrada nós temos que usar como combustível para nós chegar aonde Deus falou que nós vamos chegar. A dificuldade, nós temos que usar, as pedradas nós vamos usar para fazer escada, para nós chegar mais rápido. Sabe por que o Satanás fica doido com você? Porque ele não entende que tudo que ele já armou, todas as ciladas, todas as maracutaias, e nenhum laço te prendeu. Pelo contrário, quanto mais ele te afrontava, mais tu se colocava nos pés do Senhor. É assim. Ele não entende. Por quê? Porque o que o Satanás espera de nós é que todas as afrontas dele, a gente desiste.
A gente sai do barco, a gente joga a toalha e diz, não, cansei. Não vou, porque se eu fui chamado para fazer a obra, tinha que ser mais fácil, eu não estou fazendo a obra. E não é assim. Quando você vê alguém fazendo a obra de Deus e tudo está muito fácil, ele está fazendo uma obra, mas não é para Deus. Porque todas as vezes que nós nos levantar para fazer algo para a obra de Deus, o inimigo vai se levantar com a dele. Ele vai se levantar colocando trava, colocando obstáculo no nosso caminho, que é para nós desistir. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos perseverar. Por quê? Porque Deus não se compraz naquele que põe a mão no arado e para pelo meio do caminho. E aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar a hora de Deus te exaltar de uma tal maneira que vai vir pessoas de todos os lados para fazer aliança com você. Para fazer aliança, não. A gente observou você. Porque tu pensa que a gente não é observada? Nós somos observadas tanto pelo mundo espiritual como pelo mundo físico. Tem uns que não se manifestam. Fica ali, atrás da moita, igual Satanás. Só esperando a hora de você chegar, que é para ele chegar que nem o morcego, o sanguessuga. Sim, tem sanguessuga espiritual também, tem. Chega aqueles morcegão que chega ali só para te sugar. Você já chegou, você já lapidou o diamante, agora ele quer usar a pedra para fazer um anel para brilhar. Para onde ele chega, ele está brilhando à sua custa. Mas Deus não vai permitir. Sabe por que muita gente passa pelo nosso caminho e não fica? Esse também, Deus já está mostrando que na hora que você receber o galardão, ele não vai sentar na mesa com você para comemorar, não. Você não vai permitir, porque você já viu que é pedra de tropeço, é serpente disfarçada de gente. Mas na hora que você chegar lá, aí, vai chegar parente que você nunca nem sabia que era parente. Vai vir gente de todo lado dizendo, menina, eu te vi. Nossa, mas você... Aí você vai dizer, não, eu não. Não se iluda. Dá glória para quem tem glória. E quem merece essa glória é o Senhor Jesus. Porque nós só somos um servo. Todo o poder, toda a honra é dado para Ele. Tá? Não, nós só somos um servo. Estamos aqui para servir. Então não se deixa, porque tem gente que cai, sabe por quê? Porque quando você chegar lá, aí, fulano, mas tu... não, eu sou. Fulano, mas olha, eu vi tu botar a mão naquela pessoa e ela foi curada, eu vi tu orar, aquele demônio saiu, sabe, saiu, foi na hora mesmo, tu chegou naquele lugar, o demônio manifestou, mas já bateu em retirada. Aí tu fala, não é porque eu sou assim, eu sou ungidona, eu sou ungidão, eu sou grande, eu sou. Olha, vai. Não se deixa, porque essas usadas pelo Satanás, ela chega exatamente para fazer isso, que é para fazer você cair. Porque Jesus, na hora que ele vê as pessoas se achando, quer dizer, Jesus fica lá atrás e ela fica na frente, porque eu sou grande, sou poderosa, eu sou acima de tudo e de todos. Nunca. Aquele que se exalta por si mesmo, ele está se derrotando, já é um derrotado. Não, quando vinha, porque, olha, eu fiz teologia, tenho doutorado nisso, doutorado naquilo, tenho tanto diploma de doutor, e é por isso que eu consigo tudo isso. Não seja assim, não. Olha, toda a honra e toda a glória é do Senhor. De quem a unção é minha? Não, é de Deus. Então, se eu orei, foi porque Ele mandou. Então, se Ele mandou, toda a honra e toda a glória é dado para Ele. Eu só sou uma serva. Ninguém vem atrás da gente porque nós somos bonitão, porque nós somos poderosos, não. Vem porque viu alguma coisa em você e é a unção de Deus. É a unção de Deus que está na tua vida. Não se iluda pensando que é por causa que você é os teus olhos, é a tua voz poderosa, voz de trovão, voz de... não se iluda, não. Vê aqui que nem os próprios da casa dele acreditaram. E os outros, por que não acreditaram? Não é esse o filho de José e de Maria, o carpinteiro? Não é? Como é que ele está fazendo essas coisas? Como é que ele está fazendo? Porque o pai
deu autoridade para ele fazer. Então, por que a gente faz essas coisas? Porque o Pai nos deu a unção para fazer. Mas isso é para nós fazer? Até ele vai permitir nós fazer? Até ele ver que nós estamos dando honra e dando glória para ele. Porque no momento que ele vê que você é porque eu sou poderosa, é porque eu posso, é porque eu consigo, é porque eu sou a sabichona, aí vai sair. Tu vai orar, tu vai gritar, tu vai berrar, tu vai sapatear e nada vai acontecer. Pode ter a unção da lagartixa, subir na parede de costa, se remexer igual uma cobra, mas não vai acontecer nada. Porque não precisa fazer nada disso. Você via Jesus pulando de galho em galho, dando cambalhota quando ele ia orar por alguém? Não, Jesus dizia, Satanás, sai dela agora. E saía. Né? Ele não ia falar no meu nome e sai. Ele dava uma ordem porque essa autoridade estava com ele. Entendeu? Mas nós, não. Nós temos que falar, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate retirada dessa pessoa. Agora. E não é para ficar contando piada, não, para entrevistar Satanás, não. O que tu veio fazer? Todo mundo sabe o que ele veio fazer. Ele veio para destruição. Por que tu vai fazer entrevista para Satanás? Não, não precisa fazer entrevista, bate em retirada. O único lugar que a gente vê Jesus perguntando é ali o endemoniado Gadareno, que ele diz é legiões. O Gadareno diz, nós somos legiões. Que ele pede, ai, não deixa nós, não manda nós embora não, manda nós entrar naquele porco, naquela manada de porco que estava ali, e Jesus manda. E ele vai lá, entra naqueles porcos lá, e porco cai tudo ali, morre tudinho os porcos. Tem gente que não come carne de porco porque diz que o demônio entrou no porco. Mas se você não come carne de porco porque você acha que o demônio entrou, tá naquela carne de porco que você vai comer, então Jesus te deu essa autoridade para tu expulsar o demônio. A comida está na tua mesa, tu consagra ela. Diz, no nome do Senhor Jesus, eu consagro essa comida aqui, Pai. Coloca a tua unção, quebra, Senhor, se tiver alguma maldição, algum feitiço, algum demônio nessa comida, bate em retirada, eu consagro e vou comer. Come numa boa, tranquilo, o demônio bate em retirada. Não fica na tua mesa, não. Tu não é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Porque se você for pensar nisso, tu não vai comer nada. Porque tu sabe quem plantou o arroz que tu tá comendo, quem esse boi, que essa carne de boi que tu tá comendo, tu sabe de onde que veio, se não era de um satanista? Assim como nós que somos cristãos consagramos o que é nosso ao Senhor, os que é do outro lado também. Então, tudo que entra na nossa casa, nós temos que consagrar ao Senhor. Mas mesmo assim, Jesus não parou. Ele não deixou a missão dele pela metade, não. Não. Ele continuou pregando pelas circunvizinhanças, aí ele ia por todo lugar pregando. Chegava lugar que ele era acusado, dizia assim, olha, ele come com pecador. Por que o teu Senhor, o teu mestre come com pecador? O que Jesus falou? Eu não vim para os sanos. Os sanos não precisa de médico. Eu vim para os doentes. Para os doentes. Então, é assim que nós temos que ser. Olhar para o que Jesus fez e ser imitador. Procurar andar no mesmo caminho que ele andou. É fácil? De jeito nenhum. Mas é o melhor a fazer. E não desistir. Porque se você, a primeira tempestade que vier no teu barco, tu dizer, meu Deus, agora eu vou para o fundo. Vai nada. Qualquer coisa, minha filha. Sai do barco e continua e vai andar por sobre as águas. Francisca, tu é doida? Como é que eu vou andar por sobre as águas? Pedro não andou? Andou, porque Jesus disse, vem. Não foi não? E você vai andar também, Senhor. Eu vou descer desse barco, vou andar por cima das águas, porque o Senhor é comigo. Aí você não está colocando o Senhor Jesus à prova, não. Ele está vendo que tu está ali no teu limite, que tu não tem para onde ir, o lugar que tu tem que sair mesmo é por cima, andar por sobre as águas, e tu vai andar. Tu vai andando e ele vai fazendo o tapete ali, a estrada, a passarela para você ir. E continua andando, e não olha para a tempestade, não, continua olhando para o Senhor. E você vai andar por sobre as águas. Ai, mas eu cheguei no lugar que não tem porta. Jesus abre. Ele abre, o teto vai sair por cima. Se não dá para ir vai por cima, mas parado você não vai ficar. Aqueles que não te deram crédito, aqueles que estão olhando para você e te acham pouca coisa. Ela é muito pequena, é pouca coisa. Vai se admirar.
Vai se admirar com aquilo que Jesus vai fazer na tua vida, na nossa vida. Sabe por quê? O deserto não é lugar para a gente ficar para sempre, não. O deserto é uma passagem. É um caminho que você passa, mas você não vai ficar lá. Tem alguém morando lá no deserto? Não. O deserto espiritual? Não. Todo mundo passa e até o próprio Jesus passou. Por que nós não vamos passar? Mas assim como ele venceu, nós também vamos vencer. Todo mundo passa. Sabe por que a gente passa por deserto? Para a gente não ficar vaidoso, vaidosa. Se achar que nós somos mais do que Jesus. Se o próprio Filho de Deus passou, por que nós não vamos passar? Mas nós vamos passar. Independente daqueles que dizem assim, mas ela não era aqui, não era daqui, nós não vimos ela. Como é que agora ela diz que ela é uma serva de Deus, que ela ora e Deus ouve a oração dela e Deus atende? Problema dele, se ele não quiser acreditar, problema dele. Tu não ouviu Deus falar, mas eu ouvi. Você também não tem certeza que quem te chamou não foi Deus? Então, pronto. Por que tu vai ficar se martirizando? Por que tu vai ficar se sacrificando, batendo a cabeça na parede porque as pessoas não acreditam em ti? É lógico que Satanás vai usar pessoa para dizer, não, vamos matar a fé dela, porque esse daí tem uma fé que eu nunca vi igual. Parece que quanto mais a gente bate nele, quanto mais a gente coloca ele na prensa, mais azeite sai, mais suco sai. Que coisa que é essa? De onde que veio essa? O Satanás fica doidinho com você, porque ele não consegue te entender. Eu vi aquele ditado que diz que a mulher enganou até o diabo. Não enganou não, é porque Deus dá estratégia pra gente. Ele fala aqui, o Espírito Santo fala aqui, ó, ele tá aprontando assim, assim, assado, tu vai fazer o contrário. Por isso que ele fica doidinho comigo, Satanás fica maluco, fica falando, correndo maluco, igual cavalo, igual aquele chocalho bem, que quando dá badala, as pessoas falta ficar surdo. Tá doidinho assim o Satanás. Fica doido comigo. Fica querendo travar aqui, querendo travar acolá, e eu ponho o joelho no chão e a boca no pó e caia por terra, todo levante do inferno. Vai saindo. É luta todo dia. Também se a vida fosse só um mar de rosa, lembra que até as roseiras têm espinho. Não teria nem graça. Isso aqui é para exercitar a nossa fé e a nossa força. Exatamente. Porque se não tem nada para você orar, para exercitar, como é que tu vai saber que tu tem fé? Me diz. Tu pede, Senhor, eu quero fé. Senhor, me dá uma fé sobrenatural. Senhor, eu quero sabedoria. Aí vem os problemas. Aí tu vai pra cama chorar, que é lugar quente. Mas tu não pediu fé? Pedi. E por que tu não ora para esse demônio sair da tua frente? Tu não pediu unção? Pedi. Então, tá na tua vida. Tu só tem que usar. Ou seja, eu comprei uma Ferrari zerada. Olha, vermelhinha. Gosta de vermelho? Gosto. Azul, não, a minha é verde. Não, a minha é amarela. E cadê? Tá lá. Todo dia eu vou e vejo ela na minha garagem, passo um paninho para tirar o pozinho de cima dela e vou lá. Então, para que tu comprou uma Ferrari só para deixar na garagem? Daqui a pouco um motor vai fundir, porque não funciona. Assim mesmo é a tua fé. Tu tem a fé, mas tu não usa. A fé sem obra é morta. Cadê? Não, não é assim não. Primeiro que a fé tem que ser exercitada. É igual o carro. Tu compra um carro, tu tem que usar ele. Porque senão daqui a pouco o motor vai arriar o motor. Quando eu vou pro Brasil, eu fico um mês no Brasil. Um exemplo. Fica um mês, aí o meu carro fica um mês sem ser ligado, ninguém anda nele, o meu filho, cada qual tem seu carro, aí o meu fica lá parado na garagem. E aí? Quando eu chegava, dei problema para ligar esse carro. É assim mesmo, então você tem uma fé? Deus não te deu uma fé? Eu não tenho fé. Tem fé sim. Todo mundo tem fé. A nossa fé é do tamanho da nossa necessidade. Se você tem uma necessidade que você olha para um lado, olha para o outro, não tem médico, não tem ninguém para te ajudar. Tu nem sabe, ninguém tem noção da força, da fé que está dentro de você. Uma fé que move montanha. Só depende da circunstância do problema que você está passando, que é para você
Então é por isso que a gente passa por os problemas, que é para nós exercitar a nossa fé que está aqui dentro de nós. Nós não somos templo de Deus. Tu não mora, né, na tua casa? Não mora? E tu acha que Jesus, Deus está onde? Está dentro de você, está dentro de mim. Nós somos o templo dele. Então, mas está dormindo porque você deixou ele dormir. É só você acordar ele. Está dentro de você. Nós somos casa, nós somos o templo do Senhor. Francisca quer dizer que a igreja não é templo do Senhor? Não, o templo do Senhor somos nós. Jesus disse, Deus disse, que casa me edificarás vós? Que casa? Eu não moro em templos feitos pela mão do homem. Aqui dali é um lugar para a gente se reunir, para buscar a presença dele, que já está dentro de nós. Unido venceremos, então. Vamos todo mundo ali congregar, todo mundo ali junto. Mas cada um de nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Somos o templo de Deus. Então é só acordar ele, Senhor, bate na porta, Senhor, me ajuda. Eu sei que o Senhor está aí dentro. Eu sei, Senhor. Então eu preciso que essa fé genuína que o Senhor me deu, eu vou dar uma ordem para essa situação e ela vai cair por terra no nome do Senhor. O céu pode estar azul, nenhuma nuvem que nem Elias fez. Nenhuma nuvem, mas na hora que você determinar, Senhor, eu quero chuva. Manda chuva, Senhor. Tu vai ver aquele tempo, já vai começar aquela nuvem, vai começar a vir aquela, sair lá da banda do mar, levantar. Tu vai ver o temporal que vai cair. Aí tu tem fé, mas tu não usa, meu amigo, minha amiga. Coloca essa fé em ação, que você vai ver o que Deus fez na tua vida. Tu acha que eu sempre fui assim? Não. A minha primeira oração, primeira vez que eu orei, foi porque eu criei, sabe? Tava morto, a galinha tava... Foi mais galinha, pensa aí. Maranhão tem negócio de capão, né? A gente capa os frangos, aí ele não vira gado, ele fica aquele frango só engordando, fica aquela coisa mais linda, aquela carne maravilhosa, suculenta. E eu tinha saído, acho que eu tinha ido para a roça com meus pais. E quando eu cheguei de tarde da roça, a minha irmã disse, Chica, tu nem sabe, eu tinha os frangos que eu capava para fazer doação para a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, desde que eu me entendo por gente, é o meu santo amado, adorado. Sempre foi o Espírito Santo, desde que eu me entendo por gente. E aí, quando eu cheguei tarde, a minha irmã disse, Chico, o capão de divino morreu. Eu falei, não morreu. Morreu. Eu falei, não morreu. Tenho certeza que ele está vivo. Mas essa menina é teimosa igual o papai. Ele morreu, que eu que joguei fora, que ele estava com o pescoço mole, saindo daquela água branca do bico. Eu falei, não quero nem saber, me leva onde tu jogou ele, porque eu tenho certeza que ele está vivo e vou lá buscar. Onde que tá? Ela disse, lá em cima daquele balseiro de unha de gata, aquele matagal lá que eu joguei, depois vamos lá. Peguei uma vara de talho de coco e fomos lá. Cheguei lá, comecei a bater em cima dos matos. Nada, bati de novo. Eu falei, cadê? Ela disse, daqui do caminho dava para ver. Tava lá de pendurado lá no meio dos matos. Eu falei, não estou vendo. E comecei a bater. Daqui a pouco a galinha gritou lá no meio do mato. Eu falei, eita, Jesus poderoso. Então, na minha casa, o pessoal já me achava maluca. Ela é maluca. Quando ela fala, o negócio acontece. Essa menina, eu vou te contar. A minha mãe perdia as coisas e eu dizia, eu vou dormir, Deus vai me mostrar onde está. E eu dormia e Deus me mostrava onde está. A mamãe dizia, não está lá, porque eu já procurei. E ela ia lá e estava lá. É assim. Sempre foi assim na minha vida. Quando meu esposo fez a ponte safena, ficou em coma. E eu fui lá orar. Da minha igreja, ninguém ia orar na minha casa. Quando ficava alguém doente na minha casa, não ia nenhum pastor, nem irmãzinha, ninguém não ia. Porque eu creio na palavra. Deus disse que eu posso, se eu creio, eu faço coisa maior do que Jesus fez. Então eu creio nessa palavra. E eu coloco em ação e eu pratico ela todo santo dia na minha vida. Botei a mão em cima dele, não gritei, porque tem gente que pensa que a oração só vale se você gritar os 4 ventos. Não. Foi de olho fechado e boca fechada também, só no pensamento. Aparelho ficou tudo maluco ali dentro daquela UTI. Eu saí quando eu abri o olho, porque a minha colega que estava comigo, de outra, né, disse, tu tá matando o homem, porque tu ora muito forte. Eu não sei esse negócio de oração forte, oração fraca. Não, eu tô orando para Deus tirar ele desse negócio aqui, desse coma, com aquele tubo na boca.
O aparelho ficou doido, eu saí, foi correndo da UTI. O que Deus fez? Deus mandou uma unção tão poderosa que não foi só o meu marido, não. Foi todos que estavam na UTI, saiu daquela UTI. No outro dia não tinha mais ninguém lá, estava vazia. É assim que Deus faz. Mas para isso nós temos que colocar a nossa fé em ação. Por quê? Porque eu creio na palavra do Senhor. Se Ele falou que é assim e ponto. Pode falar quem quiser o contrário. Eu acredito naquilo que vem da boca de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na minha vida, na minha família. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, meu Deus. Consagra tudo que está aí do lado desse celular no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus, Pai, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, venha ser livre, venha ser liberta, venha ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo, na mente, na alma desta pessoa. E a fé dela venha ser avivada, Pai. Aviva a tua obra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria vai batendo em retirada da vida dessa pessoa, do projeto dela, da casa dela, da família dela, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, vai repreendendo, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, todo mal, o espírito da inveja, o espírito da contenda, o espírito da paralisia, o espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito do câncer, o espírito do medo, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, vai saindo, Satanás. Agora eu te dou uma ordem no nome do Senhor Jesus, bate em retirada da vida, do corpo, da mente desta pessoa, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia, Senhor, tua legião de anjos, Senhor, em todos os nossos ambientes de trabalho para remover esse espírito de inveja, Senhor, desse local de trabalho, esse espírito de contenda, toda essa maracutaia, para essa panelinha que foi armada aí, Senhor. Envia teu anjo com espada de fogo para destruir todo o mal, Pai, que foi armado nesse local de trabalho desta pessoa, que ela não tem paz, Senhor, neste lugar. Pai, no nome do Senhor Jesus, seja quebrado toda cilada, toda arma forjada contra a nossa vida, não prosperará. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Senhor, esse espírito de tranca-rua que tem trancado, Senhor, o caminho dessa pessoa, os projetos dela tem amarrado, vai quebrando todas as amarras, toda a obra do inferno contra esta pessoa, esse espírito da Maria Mulambo, esse espírito da Pomba Gira, do Zé Pelindo, esse espírito do inferno que venha atormentando essa pessoa de geração por geração, pega tudo que é teu, Satanás, e bate em retirada esse demônio que tirou essa pessoa de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, sai da vida dele, sai dos projetos, sai da casa, sai da família, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, em todos os nossos lá, Pai, na nossa casa, em cada canto desta casa, para repreender toda a oração contrária, todo o pensamento mal lançado contra esta família, Pai. No nome do Senhor Jesus, caia por terra, que essa família tenha paz, que todo espírito de confusão, de briga, sai desta casa, desta família, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, nessa clínica, aonde tiver uma pessoa enferma, para tocar do alto da cabeça, a planta dos pés, e trazer a cura para essa pessoa. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar, Pai, e aonde tiver uma pessoa enferma, clamando pelo teu socorro, que o Senhor esteja socorrendo o teu povo, no nome do Senhor Jesus, Pai. Abra a janela dos céus e derrama sobre a nossa vida, Pai, bênção sem medida em todas as áreas da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.